Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, Shalom, Deus é maravilhoso e magnífico. Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus hoje em Números, no capítulo 22. Números, no capítulo 22. Enquanto você procura a Bíblia, nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Deus tem dado a nós de falarmos da palavra de Deus por meio da internet, né? O irmão Brando disse que o Evangelho teria que ser pregado por todos os meios, né? Então, graças a Deus por essa liberdade que Deus tem nos dado. E Deus vai nos ajudar. Amém? Então, Deus abençoe você que está nos assistindo mais uma vez nesta noite. Números 22, vamos passear um pouco na palavra de Deus e vamos começar a ler no capítulo 22, no primeiro versículo. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo naquele tempo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhes as palavras de Balaque. Então você perceba que Israel estava pondo medo nessa nação chamada Moabe, porque o Moabe percebeu o quanto que Israel estava sendo abençoado e ganhando dos seus inimigos. Mas ele lembrou também que não tinha uma boa amizade com Israel também, não, e temeu, não é? E mandou chamar Balaão, que era um profeta de Deus. Veja que a promessa de amaldiçoar e bendizer, Balaão também tinha. Vamos ver, no versículo 8. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Quer dizer, então foram os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. 8. E lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Irmão, será que para nós fazermos as coisas certas, nós precisamos muitas das vezes orar?
A coisa certa, que está na Bíblia, que está na mensagem, tem que ser feita. Tem que ser feita. Você acha por que Balaão ficou em dúvida e foi consultar Deus se podia ou não podia fazer aquilo? Tudo quando começa com dúvida, você vai perceber o resultado. Nunca vai dar 100%. Vamos ver o que Deus falou com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Você não acha que Deus sabia quem era? Claro que Deus sabia quem era. Claro que Deus sabia o que estava acontecendo. Deus queria ouvir da boca de Balaão. Às vezes, muitas vezes, é assim que a gente faz. Quando nós temos um propósito, um ímpeto de fazer alguma coisa, parece que nós não gostamos de dizer exatamente tudo o que vamos fazer. Balaão chegou diante de Deus e precisou Deus perguntar: quem são esses homens aí? Né? Olha só, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Olha só, a Balaão foi consultar Deus, mas provavelmente, será que Balaão não sabia a resposta de Deus? Como é que Deus ia permitir fazer um encantamento contra Israel? Deus estava com Israel, tinha um profeta vindicado, tinha um profeta através da coluna de fogo de noite, nuvem de teofania de dia. Por que Balaão quis aquilo? E Deus disse: não vai com eles. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Eu fico pensando que muitas vezes é assim que a gente faz, sabe? É meu pai que não deixa, a minha mãe que não deixa. Quer dizer, dá a impressão assim, não, se dependesse de mim eu fazia. É minha mãe que não quer, meu pai que não quer. Não, é minha mulher que não quer. Não, é meu marido que não quer. Quando você poderia dizer exatamente, é Deus. Está fora da vontade de Deus. Não é certo fazer isso. Não é certo fazer isso. Mas sempre quando temos um ímpeto, um propósito forte para fazer o que queremos, às vezes nós não vamos deixar ninguém se intrometer no caminho, não. Nem mesmo Deus, né? Olha só, Deus tinha falado para Balaão: não vai. É a mesma coisa. Seu pai falar para você: não vai fazer isso. Sua mãe: não vai fazer aquilo. Alguém, um professor, um guia, né? Um encarregado: não faça. Mas você quer fazer de tudo que é jeito. Eu quero explicar para você nessa noite que Deus, ele tem duas vontades. Tem duas vontades. A primeira vontade de Deus para Balaão é essa aqui, ó: não vai, porque não pode amaldiçoar o povo, porquanto esse povo é bendito. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Amém. Então Balaão disse isso para eles. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes
mais honrados do que aqueles. Quer dizer, ele quis despertar fama, quis despertar popularidade. Você vai ser famoso, você vai ter você vai ser muito popular. Olha aí. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Os pais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Quer dizer, meu Deus do céu, já não tinha falado que não ia? Já não tinha falado que não ia? Já não tinha falado que não ia dar certo? Já não tinha falado que não era a vontade de Deus? Mas o inimigo é desse jeito. Olha, Satanás tão pouco dá ouvido para o que Deus fala. Ele quer tentar você. Ele quer tirar você da posição. Por isso que você nunca deve discutir com o diabo. O diabo é muito sagaz. Diz o profeta que ele sabe o que fazer antes que o negócio termine. Ele sabe como agir, ele sabe como colocar as coisas na sua mente. Por isso que nós devemos confiar só naquilo que Deus fala. E às vezes, acho que na maioria das vezes, Deus não explica. Deus apenas diz não e não explica. Por quê? Porque se Ele explicar para você, não é fé. Não é assim que os jovens... mas por quê? As moças... mas por quê? Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? E Deus diz para Abraão: não vai, o povo é bendito. Não pode, não vai. Mas não podia ter explicado mais? Não. Deus é a palavra final. Se você não pegar a palavra de Deus e agir, não é fé. E tudo que não é de fé é procedência maligna. Vamos continuar? Olha aqui. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então, está novamente titubeando. Está novamente. Ele percebeu que os camaradas queriam comprar ele. Eles queriam dar propina. Eles queriam dar dinheiro, prêmio, para que ele fizesse algo fora da vontade de Deus. E ele mesmo se entregou. Mesmo que Balaque me desse toda a sua fortuna, eu não posso ir. Quer dizer, eu não posso. Quer dizer, eu até que queria ir, mas eu não posso. A minha religião não permite. O meu pastor não deixa. Não dá. Meu pai vai falar, minha mãe vai falar. Nós temos que chegar a uma hora em que temos que descartar essas escusas. O diabo sabe. Ele só não sabe o que está no nosso coração. Mas pelo que você expressa, o diabo sabe por onde trabalhar. Olha, o Balaão se entregou. Agora, olha só. Mesmo que me dê todo o dinheiro, todo o ouro, eu não vou. Muitas das vezes o homem faz isso. Mas depois volta atrás. Agora, pois, olha só. O Balaão dizendo: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Mas, meu Deus do céu, Deus já não disse que não era para ir? Já não está na mensagem que é errado? Não está na Bíblia que é errado? Por que nós temos que procurar alguma opinião alheia? Você tem que ficar com aquilo que Deus disse. Está escrito na Bíblia, eu sei, mas o que a igreja acha? O que aquele grande ministro acha? O que aquele grande sacerdote acha? O que eles acharem ou deixarem de achar, nunca
nunca vai invalidar a palavra de Deus. Nunca. Abraão, ele devia ter entendido, ou se ele se fez de desentendido. Deus disse algo, aquilo era para ser feito. Mas ele foi dizer, será que Deus tem mais alguma coisa para falar? É exatamente nós, homens e mulheres, sempre estamos tentando a Deus, você não tem um jeito, um atalho, alguma coisa para fazer, para realizar, sem precisar fazer aquilo que é necessário, que Deus quer. Não tem. Mas olha só o que aconteceu. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Ué, e agora? Ué, Deus falou para não ir, e agora Deus fala para ir? Mudou Deus o seu parecer? Mudou o grande imutável Deus agora mudou? Não. Deus não muda em suas decisões. Mas Deus sabe que o homem e a mulher, eles teimam, desobedecem. Eles usam do livre-arbítrio, da liberdade, para errar. Não seria tão bom ficarmos só com a vontade de Deus? Ficarmos só com a palavra de Deus, com a mensagem? Porque às vezes caçamos atalhos, né? Deixa eu parar um pouco aqui e dizer para você. A Bíblia nunca foi contra jejum. Nunca. A Bíblia nunca foi contra a oração. Mas quais são os nossos objetivos? Antes de sair dessa epidemia, você jejuava para receber o Espírito Santo? Você orava até receber o Espírito Santo? Com tanta frequência? Quais são os seus objetivos? Eu não sou contra ninguém orar, mas eu penso que a mensagem e a Bíblia não pode ser mudada. O profeta, ele teve visões e ele disse: não há nada de bom para acontecer no mundo. O mundo jaz no maligno. E eu fico pensando, não, mas nós temos que orar pela nação. Claro, quem que quer o mal de alguém? Eu não quero, você também não quer. Mas do que vai adiantar o Brasil ou outro país ficar bem para depois, o tempo determinado, vai ser tudo destruído? Será que você está achando que isso é conto de carochinha? Não há esperança no mundo. A esperança é só em Cristo Jesus. A esperança é só a misericórdia através de sua mensagem. Você deveria estar orando sim para receber o Espírito Santo, que parece. Será que você tem? Você deveria estar orando sim para nascer de novo, para tirar a velha natureza, para se preparar para o rapto, para o grande arrebatamento, que vai ser o fim dos nossos problemas. Porque o pecado só vamos ter um espaço de tempo no milênio, mas depois voltará. Vai ter guerras ainda depois do milênio. Vai ter pecado ainda depois do milênio. Então, o que nós esperamos para a nação? O que nós vamos esperar? Olha só. Mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica tem que acabar. Aquela grande estátua de ouro, cabeça de ouro, perna, prata de busto, pernas de prata e os dedos de barro e ferro, que representavam a Rússia e Estados Unidos, através do nome de Eisenhower, ferro, e Khrushchev, que significa barro. E aquele homem, em 1900 e tantos tempos atrás, na Guerra Fria, bateu com o seu sapato em cima da mesa, em plena Nações Unidas, desafiando todos os países. E você preocupado com a China, preocupado com a Coreia do Norte, a mensagem está dizendo que o que vai causar problema é a Rússia, é o rei do norte. Parece que nós estamos deixando nossas bases ser abaladas.
Esta mensagem é a misericórdia de Deus. Antes que Deus viesse ao mundo para destruir esse mundo, Deus mandou uma mensagem para você. E esta mensagem é a vontade perfeita de Deus. É a vontade perfeita de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é a vontade perfeita para a sua vida. É o assim do Senhor para a sua vida. Eu quero saber o que vai adiantar se você ganhar dinheiro? O que vai adiantar se você ter mais comida? Embora essas coisas, todos nós entendemos a fase que nós estamos passando. Todos nós entendemos. Mas a solução não é isso. A solução é completamente outra. A solução é se encher de Deus. A solução é nascer de novo. A solução é ser batizado com o Espírito Santo. Deus não trata com gentios como nação. Deus não trata. Deus trata com os judeus como nação. Mas a Bíblia diz que aquela estátua de Nabucodonosor, que representava o fim, o começo e o fim da era gentil que nós estamos vivendo, ela seria arrebentada nos pés, cairia, ia se destruir e fazer um grande monte. E quem iria destruir? A pedra da esquina? A pedra lançada sem mãos? A pedra piramidal? Que estabeleceria o reino de Cristo. Um reino perfeito. Um reino sem política, sem corrupção, sem propina. Um reino sem hospitais. Um reino sem pandemia. Um reino sem enfermidade, sem cemitério, sem dor. Então, todas as nações gentias estão caminhando para o fim dos tempos. E é mistério que aconteça peste, praga, fome, morte, enfermidade, decepções, tristeza, flagelos, aflições, tudo isso está acontecendo. E nós não queremos isso, é claro. Qual ser humano que quer isso? Mas eu estou pedindo para que você tenha olhos espirituais. Porque nós estamos vindo numa era enganosa, numa era de mentira, numa era onde tudo é ocultado pelo diabo. E você precisa ter revelação do momento que você está vivendo. Olha só. O princípio e o fim da dispensação gentílica. Muitas coisas dessa maneira, Deus designou certas pessoas para verem. E outras não podem ver. Oh, eu gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você, e você não saber nada a respeito. Nada. Deus trata com o indivíduo. O meu conselho? Sim, ore, jejue. Mas jejue para poder ver a situação, ter olhos espirituais. Jejue e ore para receber o Espírito Santo, para receber o novo nascimento. Porque se você recebe isso, todos os seus problemas acabaram. Não tem mais problema, porque nós estamos recebendo o que é perfeito. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja, peça a Deus para você enxergar, para você não ficar desnorteado, para você não ficar em pânico. Já não foi avisado pelas Escrituras? Já não estava vendo o que você faria? Você não estava nos cultos? Quantas mensagens você ouviu? Quanta palavra foi ensinada? Quanta Bíblia foi ensinada dizendo que chegaria o tempo do fim? E que nós deveríamos estar preparados. Não podemos só estar preocupados com a parte física. Não podemos só estar preocupados com a parte financeira. Não podemos só estar preocupados com a comida, com o trabalho. É mais do que um momento para se preocupar em ter azeite nas lamparinas.
se preocupar com a sua vida espiritual. Sim, a Bíblia fala que você tem que jejuar e orar por um propósito. Por um propósito. Então, como nação, é Israel. Mas com gentios, não é nação, é indivíduos. Deus tirará desse Brasil indivíduos para o arrebatamento, não uma nação. O mundo jaz no maligno. Então, voltando aqui. Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Ah, mas ele... Olha, eu acho que Balaão deve ter falado línguas estranhas. Desculpe a expressão. A expressão. Ele deve ter falado, ele deve ter cantado o hino da vitória. Porque estava no coração dele aquele episódio, estava no coração dele ganhar aquele dinheiro, ganhar aquele prêmio, ele estava de olho naquilo. E a Bíblia ensina que tem muita gente hoje que estão nos caminhos de Balaão, perdendo a primogenitura pelo prêmio de Abraão. E Balaão colocou-se e foi. Mas como foi contente? E ele sabia a doutrina de Israel, ele sabia como colocar 7 altares aqui, 7 bois aqui, 7 sacrifícios, ele sabia como cortar, ele sabia como invocar, ele sabia de tudo isso. E Deus disse, você vai falar só o que eu disser. Mas ele não estava preocupado, porque só dele ir, ele já era lucro para ele, já era grana para ele ganhar. Ele queria ir. Eu fico pensando nisso. Deus tem 2 vontades. A vontade perfeita e a vontade permissiva. Ele quer que você faça algo, você não faz. Você fica atrelando, você fica empurrando com a barriga, nós ficamos indo devagar. É a mesma coisa quando um pai, uma mãe pede para um filho, uma filha, vai fazer isso para mim, ele vai bem lento, bem devagar, aquele pirraça, aquele gênio ruim. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus sabe como tratar a gente, então, e a gente fica, e ele vai fazer isso. Mas nós não queremos fazer. O nosso coração está em outro ângulo. Então Deus permite, porque tudo que acontece na face da terra é permissão de Deus. Você pode dizer para mim, pastor, como que acontecem essas coisas ruins na vida, assassinatos, drogas? Sempre atrás nós estávamos percebendo, ali em São Paulo, a Cracolândia, como estava terrível aquilo ali, ou ainda está. Como é que Deus permite as guerras, as pestes? Por que tem que acontecer isso? É vontade permissiva de Deus, não vontade perfeita. A vontade perfeita é que Adão e Eva nunca tivessem saído do jardim do Éden. E todos nós estaríamos numa vida eternidade e alegria e paz. Mas o homem e a mulher saíram da vontade perfeita de Deus. E toda vez que você sabe fazer o que é correto, você sabe que tinha que falar, você sabe que tinha que avisar, você sabe e você não faz, você vai pelo caminho da vontade permissiva. E você vai se dar mal. E a vontade permissiva vai fazer com que você chegue à vontade perfeita e se arrependa de tudo. Existem pessoas que precisam disso, não é? Então vamos lá. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque se ia. Por que Deus ficou irado? Porque Deus já tinha falado que não era para ir, e foi. Deus já tinha falado e Deus se irou, porque a vontade permissiva você vai fazer.
Ah, você sabe que é errado namorar uma moça fora da igreja. Você sabe que é errado namorar um rapaz fora da igreja, que não é crente. Você sabe que isso é errado. E você está atrelando, você está continuando. Você vai ver o quanto que Deus vai se irar e você vai sofrer. Vai sofrer. Que é uma coisa maligna. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Eu fiquei pensando, porque esse tempo atrás eu preguei, que toda pessoa que teme ao Senhor tem um anjo ao seu lado para ministrar a favor dela, a favor. Mas você viu que Balaão, na vontade permissiva, Deus irado também mandou um anjo. Só que o anjo não estava ministrando a favor, não, estava contra. Porque olha, aqui diz a Bíblia, pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Ou seja, a pessoa que está na vontade permissiva, ela está cega. Ela está cega, ela não enxerga mais Deus falar com ela. Ela não enxerga, ela não ouve mais Deus falar com ela. Ela não vê mais Deus. Ela está cega, fazendo o seu ímpeto. Mas o anjo estava ali com a espada desembainhada, bem no caminho. A jumenta, que é um ser criativo de Deus, uma criatura sem alma, né? Porque nós sabemos que os animais não têm alma, os animais têm espírito, mas não têm alma. Então, desembainhada, ela viu e foi de lado. Para que eu vou mexer com o anjo do Senhor? E Balaão não viu e bateu nela, para ela voltar para o caminho, né? Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Quer dizer, ela saiu da estrada e foi pelo campo, para passar bem longe da ira do Senhor, que era o anjo com a espada. Ou seja, Balaão estava na vontade permissiva de Deus, mas estava fora da palavra. Toda vez que você fica fora da palavra, a espada bate em você, resbala em você, porque você está fora da palavra. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Quer dizer, agora o que a jumenta ia fazer? Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a bater nele. Quer dizer, a jumenta foi de lá se escapando do anjo, aí pegou o pé na parede do Balaão. E o Balaão ficou nervoso, bateu, é isso que acontece. Toda pessoa que está fora da palavra, ela perde a paciência. Espanca, bate, grita, xinga, quebra as coisas dentro de casa, que está fora da vontade de Deus. A ira de Deus está perto dela, como estava perto de Balaão, né? Então o anjo do Senhor passou mais adiante, num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha como é que Deus vai travando. Deus disse: Abraão, não vai. Não vai, Abraão. Balaão. Não vai, Balaão. Aí ficou tentando por causa do dinheiro, né, por causa da oferta, do prêmio. Aí foi. Aí Deus colocou o anjo na frente, a jumenta desviou. Colocou o anjo mais apertado, passou apertado. E agora não tinha para onde desviar. Que Deus sempre afunilando. Deus sempre fazendo que a coisa seja
tem aflição, seja difícil, para ver se a pessoa desiste e volta para a palavra, né? Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Pá! Então o Senhor abriu a boca da jumenta, né? Que jumento fala. Nessa vez aqui falou, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada à mão, porque agora te mataria. Aí o camarada está falando com a jumenta, não é? Está falando com a jumenta. Ele nem percebeu que houve algo ali que estava fora, tão cego de fazer aquilo, a vontade permissiva dele. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não, ainda perdeu o argumento. A jumenta ainda chamando a atenção dele. Quer dizer, quando o homem está fora da palavra, quando a mulher está fora da palavra, quando o jovem está fora da palavra, Deus vai usar a boca de um colega, usar a boca de alguém lá no mundo para corrigir você. Para corrigir você. Deus vai usar o meio, vai para te alertar. Isso ainda é misericórdia. Ainda é graça ainda. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele não estava enxergando. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada da mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Ai, quando ele viu que o negócio estava sério, quando ele viu que a coisa estava séria, aí passou a agir. Nós de vez em quando não fazemos isso. Nós só damos ouvido às vezes para a palavra quando o negócio aperta. Não é do homem e da mulher isso? Esse é o modo balamita. Só quando Deus abriu a vista e ele viu o anjo desembainhado, aí se inclinou e teve temor. Quer dizer, Deus vai fazer com que a vontade permissiva venha a glorificar a vontade perfeita. Só vai perder tempo, só vai perder saúde, só vai ficar mais velho, só vai ficar mais desgastada, vai ficar mais cansada. Aí quando tudo gastar, realmente eu devia ter obedecido, realmente eu devia ter dado ouvido, realmente para que eu fui fazer aquilo? Mas não precisa, irmão. Se você ficar com a palavra de Deus, não há necessidade. Se Balaão tivesse ficado com a primeira vontade de Deus, não teria passado esse monte de decepção. Deus predestina uns para enxergarem. E pode estar do seu lado e o outro não enxerga nada. A predestinação, Deus trata com indivíduos. Então você sabia que o irmão Branham era um homem de jejum, de oração, né? E a gente que é ministro já está mais acostumado com esse tipo de procedimento, de santificação, né? Mas é um bom procedimento, você jejuar e orar. Você sabia que Jesus jejuou 40 dias, depois teve fome. Então o seu jejum vai até onde? Até onde você sentir fome. Então você faça um jejum com responsabilidade, porque olha o que nós temos por aí, né? Nós temos essa epidemia, não vai me aparecer amarelo desmaiando aí, entendeu? Então o jejum é de uma maneira de que você possa fazer aquilo e você ficar alegre. Não vai fazer jejum que nem os fariseus. Os fariseus faziam jejum, iam para a igreja, se encontrar com as pessoas com aquela cara
pálida, né? Então o jejum, ele é para fazer sim, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter sabedoria para isso daí. Então eu vou ler aqui uma parte aqui da mensagem onde fala sobre jejum. No tempo do profeta, criaram um jejum de 40 dias. E as pessoas começaram a jejuar 40 dias, né? Isso já é desequilíbrio. E a mandíbula, a boca começou a murchar, cair dentadura, pessoas começaram a ir para o hospital, né? Mas existe o jejum correto. Então, quando você jejua, você tem que cantar, louvar, estar alegre. Você tem que fazer de tudo como se tivesse alimentado. Para ninguém perceber isso, né? Ninguém perceber aquele esforço que é entre você e Deus. E a partir do momento em que você sente fome, acabou. O seu jejum já acabou, né? Aí o profeta disse, muitas pessoas vêm por aí dizendo, eu vou sair para jejuar 40 dias, para então eu poder fazer algo. Você não precisa jejuar 40 dias. O que você precisa é deixar o mundo e todas essas coisas malignas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado a fazer aquilo. Você não faz isso ao pular para cima e para baixo. Nem mesmo faz você isso em jejum de 40 dias. Você faz isso rendendo o coração para o Deus Todo-Poderoso. Em outra ocasião ele faz assim, Deus que coloca o jejum em você. Deus que dá aquela vontade de você jejuar, de você entrar em oração. Deus tem que pôr isso em você. Obviamente você tem que ser movimentado, despertado para isso. Por isso que precisa haver um motivo, um objetivo para isso. Amém? Então graças a Deus. Tem uma coisa muito boa aqui, que ele diz aqui, ó. Aleluia. O mundo gosta do mundo. O mundo gosta das coisas do mundo. E um cristão não. O objetivo do cristão é outro, né? Muito bonito ele dizer isso aqui. Agora veja só. Olha a oração do profeta. Deus, estou enfermo e cansado disso. Estou vindo agora, Senhor, e eu quero afastar-me de todo o meu egoísmo. O que é egoísmo? Só pensa em você. Egoísmo, só pensa em mim. Se meu irmão não me trata bem, o que você tem que fazer então? Seu irmão não trata você bem. Se meu irmão não me trata bem, eu orarei por ele de qualquer maneira. Se meu pai não me trata bem, eu o amarei de qualquer maneira. Se minha esposa não me trata bem, ou meu esposo, eu irei humilde perante Deus. Senhor, eu quero permanecer com minhas mãos levantadas e meu coração puro perante Ti, Senhor. Sabendo disto, que algum dia eu Te encontrarei. Eu quero aquele tipo de experiência, Senhor. Faça-me isto desde este dia. Então, o que nós temos que pedir para Deus? Num jejum, numa oração. Primeiro, você fale com Deus. Segundo, é a sua família. Terceiro, é você. Foi assim que nós fomos ensinados. E você busque a experiência com Deus em primeiro lugar. Se encha do Espírito Santo primeiro. Pare de ouvir vozes. Escute a voz dele. Você ouça ele falar. Então, jejue, ore mesmo, mas com objetivo. E um objetivo maior,
muito maior do que apenas o que estamos fazendo aqui. Porque depois que isso passar, a maioria das pessoas voltarão a ser as mesmas pessoas. Mas nós não podemos. Nós temos que ter mais experiência, aproximar mais de Deus. Usar isso como vantagem, usar o tempo como vantagem. Nós precisamos disso. Amém? Graças a Deus por isso. Deus te abençoe e que você possa pedir a Deus a vontade perfeita. Que você possa não fazer como Balaão fez. Balaão ouviu Deus falar para fazer algo e não fez. Balaão estava com o coração com ímpeto para realizar alguma coisa. E Deus fez com que ele fosse pela vontade permissiva. Então vamos pedir a Deus, Senhor, nos ajuda. Queremos estar na vontade perfeita. Quero ler um parágrafo da mensagem para você, para que você medite. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está caindo aos pedaços. O profeta pregou um sermão chamado A Queda do Mundo, ou O Mundo Caindo em Pedaços. Olha só quem que ligou pedindo oração. Olha só. E quando nós vemos este mundo nesta condição, parece estar caindo aos pedaços em cada era. Quando o mundo chega nesta condição, as pessoas oram. Olha, isso aqui é de 1962. Quando o mundo está caindo aos pedaços, quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram. Olha só. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos telefonou, quando foi isso? Há 10 minutos atrás, 1 hora, algo. O mundo caindo em pedaços. Sabe o que o profeta falou? Pedindo oração. Isto não fará nenhum bem. Isto não fará nenhum bem. O que precisamos não é de uma oração. Não é eu que estou falando não, hein? O que precisamos não é de uma oração, mas um arrependimento, um regresso, um afastamento, um abandono. Volta para Deus. Eu prefiro ter meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou as igrejas poderiam te dar. Certamente, porque eu sei que aquilo, a presença de Cristo, permanecerá. Amém? Mensagem Queda do Mundo 57. Anda pedindo oração, que estava acontecendo alguma coisa muito terrível nos Estados Unidos. E o profeta disse, ele pediu oração, mas isso não vai fazer nenhum bem. O que nós precisamos é de arrependimento, voltar a Deus, um afastamento, um abandono de tudo, voltar a Deus e confiar em Deus, não na segurança de políticos, não na segurança de igrejas, porque isso passa, mas na segurança eterna de Deus. Esta é a vontade perfeita. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê graça, te dê poder para você permanecer com a vontade perfeita de Deus. Para você ficar com a vontade perfeita. E se você já está caminhando pela vontade permissiva, e se você se encontrar o anjo com a espada, e as pessoas, e Deus usar até jumentos, animais, para falar com você, volta. Volta para o aprisco do Senhor. Volta para a vontade perfeita de Deus. Lembra-se, peça a Deus
o jejum, a oração, mas peça a Deus: Senhor, me ajuda a estar na vontade perfeita, não na vontade permissiva. Que Deus te dê força para isso. Amém. Shalom. Deus é maravilhoso e magnífico. Bethesda Tabernáculo, Casa da Misericórdia Divina, Ministério Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom.